trecho 58, nossa, demorei no 57. No trecho 58, feliz do homem que foi submetido à prova, porque ele achou a vida. Esse aqui tem vários níveis de interpretação também, né? Feliz do homem que é submetido à prova, porque ele achou a vida. Aqui tem uma interpretação que a gente pode dar que é mais cotidiana da nossa vida no mundo, né? Então, é a questão da gente pensar como a nossa vida ela não é isenta de experiência, e a experiência causa muitas vezes sofrimento, a gente aprende com o sofrimento, sem louvar o sofrimento, não estou dizendo que é bom a gente ficar sofrendo, mas é uma coisa da existência humana, né? Algo que acontece. E com a experiência, com o sofrimento, vem a maturidade. Então, feliz do homem que é submetido à prova, que ele tem a experiência de vida, que ele é capaz de aprender. E aí me lembra que nas tradições cabalistas, só depois dos 30 anos, nos essênios depois dos 30 anos, que eles podem começar a ensinar. Antes dos 30, só pode aprender. E em algumas tradições, depois dos 35. E eu fico pensando quanto isso faz sentido, né? Justamente por aquela outra questão, que às vezes, quando a gente é muito jovem, falta experiência, falta discernimento, independente da alma, porque às vezes tem almas mais avançadas no caminho, mas às vezes a juventude, os hormônios, acho que bate em todo mundo. Em graus maiores ou piores, sempre dá alguma perturbação. E aí a gente vê essas coisas de jovens que resolve larga tudo, aí vai ser monge, aí com 24, 25 anos decide que não era isso, aí tem que correr atrás, aí vai fazer faculdade, enfim, cada um sabe os seus caminhos de vida. Ou lê um texto espiritual muito cheio fala de desapego e de virtude, regras da vida e alimentação e tudo mais, e fala, nossa, eu não estou pronto para isso, eu preciso viver a vida, né? Então, eu acho muito boa essa orientação judaica, essênia, cabalista, né, de mostrar que a gente precisa, sim, também ter um tempo de maturidade de vida, né? Tanto que Siddhartha, o Buda, né, ele casa, ele tem um filho, e depois que ele fala, nossa, preciso ir fazer algo além disso, né, na lenda, né? Então, muitos dos discípulos de Jesus, a gente vê que são pessoas que já têm experiência de vida, que já tiveram seus filhos, que já têm estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade de vida, e emocional e hormonal também, para não ser joguete das emoções, joguete das sensações. O mundo, ele chama muito. E é isso que os gnósticos vão falar. O mundo, o Sansara, o Éden, ele tem muitos atrativos. São muitos frutos doces, muitas belezas que enganam. Lá no mito gnóstico, os arcontes, eles vêm para a humanidade e trazem presentes que são ouro falso, trazem joias para seduzir os homens, trazem riquezas, trazem sensações. Tá? Em vários textos gnósticos tem essa descrição. Então, a gente ter essa calma de saber que é preciso ter uma experiência de vida, às vezes, e ter maturidade para ir seguir um caminho, fazer uma escolha com mais clareza, mais discernimento, isso é muito bom. Então, feliz do homem que é submetido à prova, porque ele acha a vida, ele tem a chance de experimentar a vida. E também, nesse sentido de que, às vezes, a gente aprende com as más experiências, né? Claro que a gente não vai buscar as más experiências, a gente não vai se meter em coisas que a gente já percebeu que não são benéficas, né? Mas muitas pessoas acabam caindo em alguma seita esotérica, seita pseudo-espiritual, tem grupos aí bastante questionáveis, e aí quando a gente cai numa seita, a gente vive aquilo, a gente assimila a experiência, a gente se dá conta, e aí a gente se dá conta pela nossa própria experiência, a gente nunca mais vai ser enganado, se a gente é capaz de sair disso. Então, cada experiência ruim que a gente tem, cada coisa que a vida nos ensina, nos ajuda também a desenvolver esse discernimento de identificar a erva má do fruto bom. Porque a gente aprende com o sofrimento. Quem dera a gente pudesse não sofrer. E aprender quando o nosso amigo diz, não vai lá naquele grupo, não entra lá que eles fazem lavagem cerebral, cuidado com aquele autor, ele abusa das discípulas dele, né? Mas às vezes a gente não quer ouvir. E aí a gente vive a experiência, a gente sofre,
mais a gente desenvolve uma perspicácia espiritual, aprende a discernir mais o caminho, né? E isso é muito bom. E também, quando a gente passa por muitas coisas, a gente aprende a identificar o que a gente quer, porque muitas vezes, para todos nós, em qualquer idade, eu acredito, é muito comum, a gente tende a querer o que nos ensinaram que a gente devia querer. A gente tende a seguir o caminho que os nossos pais, mesmo sem dizer, identificaram que é o que eles esperavam de nós, porque todos nós, no sentido mais psicológico, infantil, queremos nos sentir amados, aceitos e incluídos. E por isso que é muito bom, às vezes, a gente ter um grupo de pessoas que estão buscando a mesma coisa que nós, que a gente pode trocar, a gente pode conversar e ser ouvido e se sentir parte de algo. Mas a gente tende a se encaixar em rótulos, então, às vezes, a gente sai a gente está num culto, está lá num grupo, um culto, um pastor evangélico, uma coisa assim bem, e a gente descobre que existe um outro cristianismo, né, muito mais livre, muito mais belo, com um ensinamento mais filosófico, e a gente sai daquele grupo. Só que aí a gente cai em outro, e aí a gente fica preso no outro rótulo. Então, a gente gosta muitas vezes de trocar. Se a gente tem uma tendência, por exemplo, a uma mentalidade fanática, que é passível de qualquer grupo, qualquer religião, e qualquer grupo, independente de religião, né? A gente tem fanáticos no veganismo, a gente tem fanáticos no budismo, a gente tem fanáticos na igreja, a gente tem fanáticos ateus, a gente tem de tudo, né? Mas se a gente tem essa tendência, não adianta a gente trocar de um para outro. Então, a gente se acha muito livre quando sai de uma igreja, sai de alguma coisa, e fala, agora eu não vou ser mais da igreja católica, agora eu vou ser budista da escola tal. E aí fica lá. E não aceita ser questionado, não aceita pensar fora do que o grupo ensina, e aí continua preso. Então, assim, e quando Jesus fala feliz daquele que é submetido à prova, que bom, mas às vezes a gente fica repetindo a prova, né? A gente não aprende com a experiência. Complicado. Eu ia fechar essa reflexão para entrar em algo mais profundo, porque eu acho que essa passagem ela não está falando só nesse sentido de experiência, vivência, maturidade de vida, de aprender com o sofrimento e com os erros, né? Aprender lá com a primeira nobre verdade, o sofrimento existe, eu preciso encontrar um caminho para me libertar dele, né? Feliz do homem que é submetido à prova. Quem que é submetido à prova na tradição esotérica? Quem que é submetido à prova no discipulado? Aquele que coloca os pés na corrente, aquele que se coloca como um buscador do caminho espiritual verdadeiro, sincero, que não é alguém que assumiu que tem uma busca interior, que tem um fermento, um levedo interior, que está fermentando, que percebeu que a vida está cheia de sofrimento, cheia de sombras, e quer fazer um trabalho interior, quer fazer um caminhar espiritual para alcançar esse caminho, que é o caminho do Cristo. Então, feliz daquele que é submetido à prova, porque só é submetido à prova aquele que se coloca à prova. Só é submetido à prova aquele que se abre para a experiência do despertar do Cristo interior. E só esse é capaz de achar a vida. A vida, e aí aqui eu vou voltar para o gnosticismo, a vida é a luz dos homens. Está lá no Evangelho de João. No princípio era o Logos estava com o Theos, e o Theos veio ao mundo através do Logos, e o Logos era a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso é puramente gnóstico. Cristo é a semente de luz dentro de nós. É o que os teosofistas chamariam de Atma, ou a Vedanta chama de Atma. E essa luz é chamada vida na cosmogonia gnóstica. Então, aquele que se coloca à prova, aquele que se coloca em batalha contra os arcontes que dominam a nossa psique, ele é testado por esses arcontes, porque é muito confortável não se colocar à prova. Quando a gente está só levando a nossa vidinha, e a gente não sabe que existe nada além dela, e a gente acha que felicidade é dizer sim em algum Instagram de coach pseudo-espiritual, e eu mereço, e eu vou ganhar, e eu mereço ser feliz, e, enfim, todas essas infantilidades que a gente vê aí em nome de espiritualidade, a gente está lá achando que autoconhecimento é ser feliz, é o segredo, eu desejo, eu quero, e tudo que há de bom se manifesta para mim. Que superficialidade espiritual, né? Que falta de discernimento, né? A vida espiritual,
quando você se coloca para olhar para o abismo te olha de volta. Quando você se coloca para olhar para a sombra, as sombras querem te engolir. Então, feliz daquele que tem a coragem e o avanço espiritual de ser submetido à prova. Porque quando você não está incomodando os arcontes, quando você está só sendo levado por eles, ninguém está em guerra com ninguém. Você continua sofrendo sua vidinha, e continua com as vicissitudes da vida e achando que a culpa é dos outros, mas você continua com essa visão materialista da vida, né? Então, aquele que se coloca à prova é o Shela, é o que se coloca no caminho do discipulado. E quando alguém se coloca à prova, tudo que há nessa pessoa se manifesta. O que há de bom e o que há de mal. É muito fácil a gente ser virtuoso e paciente quando a nossa sombra está enterrada a 7 palmos. Então, feliz daquele que é submetido a essa prova, porque ele deu o primeiro passo no caminho espiritual. E aí ele não vai mais ter paz. Por isso que Jesus veio trazer fogo e espada sobre a terra. Não há mais paz para quem se coloca no caminho. Não é agradável. Você não vai sair rico, enfim, longe dessa espiritualidade que pregam por aí. E aí, quando a gente se coloca no caminho, a gente é como alguém que entrou num bote em direção a outra margem. E aí a gente tem que remar, e remar, e remar. E se a gente para, a correnteza nos leva. Então, não há descanso. Os gnósticos vão dizer isso, que os gnósticos, aqueles que encontraram a luz do Cristo, são como estrangeiros nessa terra. Eles não serão bem recebidos em lugar nenhum. Eles não terão repouso. Eles não terão paz. A única paz está em retornar à casa do Pai, que é a verdadeira vida. E essa verdadeira vida é a vida que é a luz que conduz as nossas ações, que conduz a nossa mente. A vida que é a luz dos homens é a Zoe, a epinóia da luz, a centelha do Cristo, tentando despertar a mente que dorme a encontrar o caminho de retorno ao pleroma, que é a vida eterna. A tal vida eterna falada pelos cristãos é o pleroma. Uma visão mais esotérica, né, dessa passagem, mas eu acho que a gente pode pesar o que vai fazendo sentido para nós. Na 59, Jesus vai dar uma continuidade a essa ideia. Disse Jesus: busque o vivo, enquanto viveis. Se você esperar para encontrá-lo quando estiver morto, vai buscar vê-lo em vão. O que é busque o vivo? Jesus é chamado de o vivo, ou o Cristo. E Cristo é o poder tríplice que se manifesta como vida no cosmos manifesto. Então, busque o Cristo dentro de vós. Busque aquilo que é vivo, aquilo que é real, que é da realidade absoluta, a verdade eterna, o Deus desconhecido, que é o Deus da verdade, que não é um Deus criador, não é um Deus antropomorfizado, é a verdade imanente, transcendente, que pulsa dentro de cada um de nós. E só é possível encontrá-lo enquanto viveis. Por isso que lá no Evangelho de Filipe, que a gente comentou no último encontro da Págios, vai dizer que a verdadeira ressurreição, ela se dá em vida. Só é possível encontrar o vivo, o Cristo, enquanto estamos vivos. Jesus está dizendo isso, busquem. Busquem, enquanto tem desvida, busquem. Né? Não deixa para depois, não deixa para quando acabar a pandemia, não deixa para a próxima vida, porque a gente não sabe as condições que a gente vai ter. E também ele contrasta aquela ideia de se a gente esperar para encontrar o Cristo quando estiver morto, a gente vai buscar em vão. Porque no plano dos mortos não há a presença da vida. Falei uma obviedade, mas assim, o despertar do Cristo interior, ele se dá com uma mente consciente. É preciso ter autoconsciência. É preciso ter humanas, uma mente funcionando, para que a verdadeira vida seja encontrada dentro de nós. Quando a gente já morreu, aí são outros processos. E aí tem o processo lá dos recebedores de almas, da balança das ações na vida, da escolha dos novos corpos, do julgamento da Virgem de Luz, tem outras mitologias gnósticas aqui para a gente trabalhar. Mas eles vão falar isso, né? E depois de tudo isso, quem morreu vai tomar a taça do esquecimento, né? Que também a gente encontra nas mitologias gregas, inclusive, né? A taça do oblívio, para voltar em novos corpos. Então, não adianta buscar entre mortos.
Não adianta buscar no pós-morte, não adianta buscar com fantasmas, né, entre aspas, ou espíritos de mortos, porque não é lá que está o vivo. O vivo está dentro de nós, o reino de Deus que está em nós. E aí Jesus está dizendo, busquem agora, porque vocês não sabem enquanto tendes luz. Isso é um ensinamento muito presente em várias tradições, né? A questão da gente perceber a oportunidade que a gente tem hoje. E é muito clichê essas coisas. A gente encontra frases do Eckhart Tolle, sei lá, esses autores autoajuda, meio espiritualistas, assim. E essa questão do viver o agora, viver o presente, mas eu concordo. Nesse sentido de a gente não saber quais são as nossas condições futuras. O gnosticismo, ele não é evolucionista, tá? Quando a gente fala em renascimento no gnosticismo, não quer dizer que a alma está em constante evolução. Na verdade, cada vida é um game over, é uma tente de novo porque você não conseguiu dessa vez. Deu errado na última, vai ter que tentar de novo, até acertar. Mas a gente não está sempre melhorando ou sempre evoluindo. A gente não sabe se as condições boas que a gente tem hoje de ter acesso a um ensinamento ou a um grupo, ou encontrar uma pessoa que nos inspira pessoalmente, ou um livro que nos inspira, a gente não sabe quando a gente vai ter isso de novo. Então, a gente saber também que há um caminho, e esse caminho é possível, e que é possível encontrar ele no presente, eu acho que deveria ser a nossa motivação, se a gente leva isso como algo para a nossa vida, né? Novamente, eu entendo que alguns leem como uma curiosidade religiosa. Para mim, é algo que faz sentido na minha vida. E o fato da gente, tem isso no budismo, né? A valorizar a preciosa vida humana, porque a gente pode nascer em muitos reinos, em muitas condições kármicas, e às vezes em condições de um país onde a religiosidade é proibida, ou você vive num país fundamentalista, ou um país que está em guerra, ou numa condição financeira que você passa fome, não tem energia para colocar nada em prática além da própria subsistência, que é uma tragédia, né? Então, a gente não sabe. Então, se a gente tem a oportunidade agora, tem que valorizar isso. Porque, inclusive, diz o ensinamento gnóstico, se você tem acesso aos mistérios e você rejeita, quer dizer, se você teve acesso porque há uma condição que permitiu que você chegasse perto disso. Você gerou um campo de mérito, você plantou as sementes boas que te deram acesso a algo verdadeiro. E aí você faz vista grossa, fala, deixa para a próxima, você está jogando fora uma oportunidade. E o ato de jogar fora a oportunidade faz com que talvez ela não volte com tanta facilidade. E aí é complicado. Mas a gente tem que saber as nossas escolhas, onde pesa cada coisa para nós, né? Eu vou ler o 60 e a gente para. Hoje foi só um slide. Falei muito. Ao entrar na Judéia, eles viram um samaritano que carregava uma ovelha. As típicas parábolas do Novo Testamento, né? Só que a versão Evangelho de Tomé. Jesus disse aos discípulos, por que ele a carrega? Por que o samaritano está carregando uma ovelha? Responderam eles, para matá-la e comê-la. Disse-lhe Jesus, enquanto a ovelha está viva, ele não a poderá comer, só depois de morta e cadáver. Replicaram eles, de outro modo, não pode comer, né? Você não vai comer algo que está vivo. E aí Jesus usa isso para transmitir um ensinamento simbólico. Procurai para vós um lugar de repouso, e não tornei-vos cadáveres a serem devorados. Ele está dizendo para os discípulos, olha, que a gente pode pegar vários símbolos, né? A ovelha, às vezes, é símbolo da inocência, da vulnerabilidade, né? Um animal pacífico, né? Eu não sei se vocês já tiveram, imagino que não, mas eu já tive a infelicidade de ver um abate de ovelha ao vivo, assim. E é muito impressionante, porque a ovelha, ela morre calada. Diferente do porco, que grita, que parece uma criança gritando, a ovelha morre calada. Então, é como se ela for... Por isso que ela é o sacrifício ideal, né, nesse sentido.
cruel, né? Ela morre em silêncio, é muito forte. E aí Jesus está dizendo, olha, se vocês deixarem que mate em vós a vossa inocência, a vossa humildade, a vossa vulnerabilidade, eles vão te devorar. O mundo vai devorar. Os arcontes vão devorar, o falso espírito vai devorar, os vícios, os daimônios que incentivam a gente a cultivar ações errôneas, que fazem a gente plantar maus frutos e colher maus frutos, né? É muito prático o ensinamento, né? É isso que nos devora. No mito gnóstico é o tempo todo, é a força dos arcontes, a força do demiurgo, o leão com corpo de serpente, que quer nos devorar. Porque nós somos como os mortos-vivos. É sempre esse jogo de palavras, é sempre essa linguagem, né? Então, na 59 ele disse, busque o vivo enquanto viveis. Não adianta esperar estar morto. E aí na 60 ele fala, olha, quem está vivo é quem não se deixou abater. Procurai um lugar de repouso. O lugar de repouso é o lugar dos vivos. O lugar de repouso é vencer o demiurgo. O lugar de repouso é o pleroma espiritual. É a vida eterna. É o espaço onde o Cristo habita em nós, ele se manifesta completamente. Não é um lugar no mundo, não é um lugar no pós-morte, não é um lugar que você vai fazer uma projeção astral e encontrar. É um lugar dentro de você. Se você permite se tornar como um vivo, ninguém mais vai te devorar. Nenhum arconte vai ter poder sobre você. Ninguém mais vai usar a sua psique e jogar você na tormentosa vida humana, para lá e para cá, né? Então, Jesus está dizendo, procurai aquilo que é vivo, procurai o local de repouso, buscai o pleroma, o Cristo que está dentro de vós. Não vos tornei como cadáveres, não permita que vos matem. Ele não está falando de sacrifício de animais, que ele era contra, né? E ele não está falando de uma literalidade de serem perseguidos. Claro que eles foram perseguidos, né? Mas ninguém vai comer seres humanos, ninguém vai comer os discípulos, né? Quem está devorando é os arcontes, é esses poderes dentro de nós, que não são externos a nós, são forças planetárias, sim, externas, mas são aspectos da nossa psique que precisam ser transmutados. Enquanto a gente não transmuta, isso nos devora por dentro. Enquanto a gente não transmuta, a gente permite só que a sombra se manifeste. Jesus está sempre propondo um exercício de metanoia, de mudança do nosso pensamento, da nossa psique. Como quando Platão fala que a psique espiritual deve conduzir a nossa carruagem e controlar as nossas paixões e as nossas pulsões animais. Quando o lado animal nos controla, aí tem uma outra passagem que a gente já passou aqui no texto, que Jesus fala assim, feliz do homem que devora o leão e não do leão que devora o homem. Tem uma passagem que é mais ou menos isso. E é justamente isso, ele está sempre voltando nessa metáfora do estar morto, do ser cadáver, do ser devorado. E quem devora é o leão. Quem é o leão? O demiurgo. É a ignorância, o ego que nos devora, que nos faz ser egoístas, que nos faz ter atitudes maléficas no mundo, que não pensa no próximo, que não age a partir da luz e do amor, né? Sendo bem piegas, mas é isso mesmo, né? Então, aquele que vence a sua natureza animal é aquele que vence Kamamanas, que vence a mente inferior, que é uma mente presa no mundo físico, materialista, e que pensa só na própria satisfação dos seus desejos, das suas sensações, dos seus apegos, e que está sempre com raiva, com inveja, disputando, brigando, infeliz, sofrendo. É isso que nos devora. A luz espiritual, ela está presa. O mito de Sofia vai falar dessa alma que cai no submundo e ela precisa subir portal por portal para se libertar. E cada portal ela vai ser posta de frente com um arconte que quer destruí-la, que quer devorá-la. E aí eu acho que é isso que Jesus está falando. Ele está falando dessa luta interna em nós. Que nós possamos não nos permitir sermos devorados. Não vamos ser como cadáveres, não sejam como mortos-vivos.
não sejam como os cegos. Vai ser sempre essa a mensagem. A gente acordar para a vida, deixar de ser embriagado pelo mundo, embriagado pelos sentidos do mundo, pelas fraquezas psíquicas do nosso eguinho, porque o demiurgo é nós mesmos, né? O demiurgo, a força do demiurgo que diz eu sou Deus, não há nenhum além de mim, é o nosso egoísmo. É eu priorizar o meu em detrimento do outro o tempo todo. Que é a gente não perceber a unidade. Quando a gente percebe a unidade, a gente encontra a verdadeira vida. E quando a gente cessa a dualidade dentro de nós, a gente não morre mais. E os devoradores de cadáveres não têm mais poder sobre nós. Pois nos tornamos vivos, alcançamos a vida eterna e nos tornamos como Cristo. Jesus está ensinando um caminho para a gente ser como Ele. É assim que eu entendo. Vamos parar nas 60. 4 hoje, um pouquinho.